Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Amém? Vamos ler juntos em uma só voz, todos nós. Vamos lá. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Amém? Feche os teus olhos. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai, em primeiro de tudo, pela nossa vida e pela nossa salvação. Obrigado, Pai, pelos benefícios, pelas bênçãos. Tenho certeza, Pai, que o Senhor tem feito muito, muito além daquilo que nós merecemos. Pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho para com as nossas vidas. Obrigado, Pai, por mais esse domingo de Santa Ceia. Obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua casa e na Tua presença. Que o Senhor possa falar, Pai, através da minha vida, através do Teu Espírito, ao coração de Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Se você puder e se você quiser, cumprimente a pessoa que está aí perto de você, dá um aperto de mão na pessoa, diga: Deus te abençoe, seja bem-vindo. Glória a Deus. Aleluia. Isso. Em seguida você pode sentar na presença de Deus. Glória a Deus. Eu coloquei aqui, irmãos, até eu gostaria de convidar o pastor Rodrigo e mais um pastor. Pastor Altair está por aqui, por perto. Pastor, subam aqui no altar, fiquem comigo aqui, em nome de Jesus. O povo de Israel, amados, estava vivendo, atravessando um momento difícil na vida deles. Eles vieram de um tempo de desobediência, de pecado. Diz a palavra que quando o povo chegou ali no Monte Horebe, Moisés, ele subiu no monte para ali receber de Deus os mandamentos, as tábuas da lei de Deus. E o povo, irmãos, um povo de dura cerviz, um povo rebelde, um povo obstinado, não tiveram uma paciência de esperar o tempo de Deus. Queridos, um dos segredos que nós todos precisamos aprender diante de Deus é que nós nunca devemos ou podemos nos precipitarmos. Precisamos esperar sempre a resposta de Deus. Sempre que você orar por qualquer coisa na tua vida, nunca tome uma decisão sem esperar a resposta de Deus, o sim ou o não de Deus. O povo subiu, a sua insatisfação, e o povo se revoltou contra Arão, e Arão ali então foi quase que obrigado a fazer aquele bezerro, né? E aquilo trouxe assim uma tristeza muito grande para Deus, para o coração de Deus. Se você observar, a Bíblia diz que Deus falou para Moisés assim, depois dos 40 dias, Deus disse assim: olha, desça depressa, porque o povo que você tirou da terra do Egito, ele se revoltou, está sacrificando a um bezerro de ouro, aos deuses lá do Egito. Junto com o bezerro, eles colocaram ali os deuses já que os egípcios adoravam. Enfim, o povo estava depravado, e Deus, insatisfeito, desejou destruir aquele povo, matar todos eles. Você conhece a história, Moisés intercede, Moisés clama pelo povo, e o Senhor então, pela intercessão de Moisés, decide não agir contra o povo. Mas acontecem algumas coisas aqui, irmãos, que eu quero compartilhar com você nessa noite. Se você observar, mais de 3.000 homens foram mortos
por causa daquele pecado, daquela rebelião, daquela rebeldia. Mais de 3.000 homens. Mas a coisa, irmãos, não ficou só assim. Se você observar, Deus é um Deus presente em todos os lugares. Moisés estava no monte, Deus estava com Moisés do monte, mas Deus estava com o povo lá embaixo também. E aí, se nós olharmos aqui, meus amados, Deus traz aqui boas notícias e más notícias. E você já viu, assim, muitas vezes a pessoa chegar e dizer assim: ó, eu tenho para você uma boa notícia e uma má notícia, qual você quer ouvir primeiro? Já passou por isso? Já ouviu isso? E tem alguns que não é só uma, são várias boas notícias e várias más notícias. E a pessoa sempre diz assim, ó, geralmente a boa notícia vem acompanhada por uma má notícia. E Deus traz uma coisa aqui que eu quero compartilhar. Qual era a boa notícia? A boa notícia é que Deus iria cumprir a sua palavra. A palavra que ele deu aos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, que o povo herdaria aquela terra, Deus iria cumprir, porque Deus vela pela sua palavra para cumpri-la, amém? Deus, independentemente de qualquer coisa, Deus sempre cumpre as suas promessas. Toda promessa de Deus tem o seu sim. A promessa nunca tem não, a promessa sempre tem sim. Então Deus disse: eu vou levar esse povo a essa terra. Se você observar o versículo 1, diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência, darei essa terra. Então Deus disse: eu vou cumprir. Então Deus disse: eu vou cumprir. A boa notícia é essa. Qual é a má notícia? Deus disse: enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os teus inimigos, os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Enviarei fora. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti. Então qual é a má notícia? Deus disse: eu vou te dar tudo o que vocês buscam, o que vocês me pediram. Vocês vão entrar nessa terra, vocês vão desfrutar de tudo aquilo que eu jurei que daria aos pais de vocês. Só tem uma coisa, ele diz: eu não vou ir com vocês. Você sabia que às vezes, irmãos, para cumprir as suas promessas, ele nos abençoa? Porque eu digo para você, prosperidade, vida abundante, vitória, não significa a presença de Deus. Tem pessoas que pensam que porque elas estão indo bem na vida, Deus está presente na vida delas. Mas essa não é a verdadeira realidade. Às vezes, Deus abençoa em cumprimento das suas promessas, pelos benefícios do Calvário, Deus abençoa uma pessoa, mas não significa que Deus está junto com aquela pessoa. Não significa que a pessoa tenha a presença de Deus. Porque o que é a presença de Deus? O que é a presença de Deus? A presença de Deus é a sua companhia. Tem coisa melhor que a companhia de Deus? O que mais é a presença de Deus? A presença de Deus é o seu companheirismo. A presença de Deus é a sua amizade. A presença de Deus é gozarmos a sua comunhão. A presença de Deus é vivermos na sua intimidade. Irmão, a presença de Deus é algo extraordinário.
É algo poderoso, é algo maravilhoso. Agora veja, Deus, Ele em cumprimento da sua promessa e das suas palavras, Ele estava abençoando aquele povo. Só que Deus não estava junto com aquele povo, porque olha, irmãos, Deus, Ele cumpre a sua palavra, mas Deus não coabita com o pecado. O pecado traz a ausência de Deus na vida da pessoa. Se você observar no capítulo 23 do mesmo livro de Êxodo, a partir do versículo 20, olha o que diz a palavra. Quando Deus promete a terra, Deus disse assim, eis que envio um anjo adiante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Agora, olha o que ele diz no versículo 21, guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Olha o que ele diz, mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que lhes disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversários dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heveus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, e ele disse aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás outros deuses, nem lhes darás culto, nem andarás ou farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todas as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do meio de vós as enfermidades. Amém? Glória a Deus! Oh, glória! Palavra poderosa é essa, irmãos. O Senhor disse, enviarei o meu anjo. Isso aqui, irmãos, esse anjo que o Senhor enviou e falou, nele estará o meu nome, e ele disse, obedeçam a ele, não façam nada contra as palavras dele. Irmão, quem é esse anjo? O próprio Cristo pré-encarnado, a pedra que os guiava. Não estou falando nenhuma heresia. Paulo disse que no caminho havia uma pedra, e a pedra era Cristo. Porque só Cristo e o Pai têm poder de perdoar pecado. Ele disse, se vocês se rebelarem, adorarem outros deuses, Ele não perdoará vocês. Então, irmão, aonde nós temos a oportunidade, há 35 anos eu sirvo a Cristo, eu caminho com Ele, há 35 anos. O povo de Israel teve o privilégio de caminhar com Jesus por 40 anos lá no Egito, no deserto. 40 anos, Jesus estava no meio daquele povo. Irmão, enquanto Moisés estava na montanha e o Pai dando ali os mandamentos, as leis, Jesus estava no acampamento, naquela coluna de nuvem, naquela coluna de fogo. O Senhor estava ali, aonde eles estavam, e eles queimando sacrifícios a um bezerro de ouro. Olha que coisa, irmãos. Quantas vezes, amado, a gente está em certos lugares e Deus está presente ali onde a gente está e a gente nem imagina. Veja, Jacó estava lá no deserto fugindo do seu irmão, e diz a palavra de Deus que de repente ele teve uma experiência. Ele viu uma escada, os anjos subindo, os anjos descendo, e depois ele diz, Deus está neste lugar, e eu não sabia. Eu não sabia. Às vezes, irmãos, a gente se comporta como se Deus estivesse distante da gente, e a gente não sabe que o Senhor nos deu uma promessa e uma palavra. Ele disse, eu estarei com você todos os dias.
eu estarei com você. Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmão, enquanto você faz o que é bom, os olhos do Senhor estão ali. Enquanto você faz o que não é bom, os olhos do Senhor, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra, para que estejam com Ele. Deus sempre está presente. E a gente às vezes não tem esse entendimento, esse discernimento que o Senhor está ali, e a gente, sem temor, sem tremor, muitas vezes no nosso coração, a gente faz coisas erradas, irmãos, tendo a consciência de que é errado. Aquele povo viu o exército de Faraó, irmão, perecer no meio das águas. Eles passaram, eles viram a água amarga se transformar em água doce, eles viram o maná cair da terra, as codornas caírem, eles viram o sapato crescer no pé, a roupa não se estragar, eles viram, irmão, o alimento, a provisão, o cuidado de Deus, eles viram que Deus estava com eles, mas não se comportaram como filhos de Deus. Eu quero que você, nessa noite, se conscientize que uma pessoa sem a presença de Deus não é nada. Moisés chora, Moisés intercede pelo povo. Moisés chega a dizer: Senhor, se o Senhor matar esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Sabe por quê, irmãos? Porque Moisés era apegado àquele povo, Moisés amava aquele povo. Lá entre aquele povo estava a sua irmã, estava o seu irmão, estavam seus filhos, estavam seus familiares. Entre aquele povo estavam os seus amigos. E Moisés disse: não, Senhor, eu amo essa gente. Essa gente cometeu uma loucura, um grande erro. Essa gente não me entende, essa gente não compreende, mas eles são o teu povo. Irmão, como você se sentiria se Deus viesse e falasse com você: vou matar teu filho, vou matar tua filha, vou matar o fulano, vou matar. Você teria coragem de dizer: eu risco o meu nome do livro da vida? Tem uma coisa tremenda nesse versículo, nesse texto, porque Deus falou assim, ó. Quando Ele disse: risca o meu nome, Ele disse: eu riscarei o nome daqueles que me desobedecerem. Querido, um dia ouvi um pregador dizer assim, que o nome de uma pessoa do livro da vida nunca será arriscado. O nome foi escrito no dia que você se converteu, no dia que você nasceu de novo. Mas ele pode ser apagado a qualquer momento. E uma das coisas que destrói a alma de uma pessoa e faz com que o nome seja arriscado é a idolatria. É inadmissível da parte de Deus um ser humano adorar um outro Deus que não seja Ele. É inadmissível. Parece incrível, irmãos, eu pregar uma palavra dessa, porque hoje é um culto assim para o povo de Deus, para os crentes, é um culto de Santa Ceia. Mas, irmão, eu digo para você, se eu estou falando, é porque tem idólatra aqui no nosso meio. E se tem idólatra aqui no nosso meio, saiba de uma coisa: o teu nome jamais vai estar no livro da vida, porque o livro da vida foi feito para colocar o nome daqueles que são convertidos ao Cristo, que padeceu, que morreu, que ressuscitou e que está no meio do seu povo, do seu povo. Viu, irmão? Se você adora outros deuses, rompa com ele. Deus disse assim, ó: eu te enviei no meio desse povo para você destruir os altares deles, e não para fazer sacrifício nos altares deles. Eu quero que vocês cortem os postes ídolos, eu quero que vocês derrubem as imagens, eu quero que vocês destruam o que tem. Não vão adorar os deuses deles, porque os deuses deles não são deuses.
Deus disse: a minha presença não caminha no meio do pecado. Então, amado, isso aqui é uma palavra poderosa que você deve guardar no teu coração. No versículo 21 ele diz: guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome, disse Deus. Não vai perdoar. Nele está, não estará o meu nome. Aí ele diz: porque o anjo irá diante de ti e te levará a esses lugares. Não é um anjo, é o anjo. É ele, irmão, a presença do Senhor. Isso aí é tremendo. Eu anotei algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. O que a presença de Deus traz para a nossa vida? E eu quero que você guarde aqui. A primeira coisa, irmão, que a presença de Deus traz para nós é descanso. Não foi isso que o Senhor disse no versículo 14? A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Lembra quando a gente cantava? Descansa minha alma. É uma coisa gloriosa o descanso que Deus tem. Por isso que o Senhor diz, um dos versículos mais citados, Mateus 18, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o Deus que nos dá descanso. Irmão, eu te digo uma coisa: ninguém descansa sem a presença. Você pode trabalhar um dia inteiro, aí você fica 1, 2 dias sentado, irmão, você continua cansado. Tem pessoas que cansam, irmão, facilmente, né? E uma das palavras que mais a gente fala no dia a dia: estou cansado de tanto trabalhar, tanto problema, tanta luta, estou cansado. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos dá descanso, irmão, e além de nos dar descanso, Ele revigora a nossa vida. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovarão. Então, Deus é um Deus que nos dá descanso. É por isso que a presença de Deus precisa estar na nossa vida, porque Ele nos dá descanso. Olha, vamos ver aqui o Salmo 91. Olha aqui, a gente sabe meio de cor, mas é bom a gente olhar na Bíblia para a gente não cometer nenhum erro. Olha o que diz aqui o verso 91. O que habita, ou aquele que habita no esconderijo de quem? Do Altíssimo. Olha aqui, e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, meu Deus, em quem confio. Amém? Você descansa na sombra do Onipotente? Irmão, que coisa gloriosa é descansar no Senhor. Descansar, ter a nossa força renovada, restaurada. Irmão, tem tempo na vida da gente que parece que a gente nunca vai estar bem, sabe? É uma coisa, é outra, é uma canseira, é uma preocupação, é uma dificuldade. Se um simples anjo estivesse diante do povo, conduzindo o povo, porque o anjo, ele pode lutar contra os adversários, ele pode resolver as coisas lá fora, mas a presença de Deus resolve as coisas aqui dentro. Amém, irmão? O anjo luta na parte de fora, o Senhor nos abençoa na parte de dentro. Amém? O anjo traz ali a vitória contra os inimigos, mas a presença de Deus traz a satisfação. A presença de Deus traz o descanso. Irmão, como é bom quando a gente está num ambiente, num lugar que a gente sente a presença de Deus. Como é maravilhoso. Tem uma canção que diz: eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus,
Eu sei que Ele não me esqueceu, eu sinto a presença de Deus. É maravilhoso, irmão. Aleluia. Se eu não tivesse tido esse privilégio de ter encontrado o Senhor, eu não estava vivo. Eu só estou vivo pela sua misericórdia, pela sua graça. Eu só tive sossego e descanso da minha vida quando encontrei o Senhor. Eu só tive paz na minha vida quando encontrei o Senhor. Por isso que Ele é o príncipe da paz. Amém? Então, se você quer descansar no Senhor, se você quer descanso, lute pela presença de Deus. Não deixe a presença, não se afaste da presença. Moisés estava tão feliz na presença de Deus, quando Deus disse: tudo bem, Moisés, a minha presença vai com você, porque você não vive sem a minha presença. Moisés disse: aproveitando isso, Senhor, eu quero te pedir mais uma coisa: me mostra a tua glória. Me mostra a tua glória. Já que está, que vá. Já que eu estou até aqui, eu vou até ali. O Senhor disse: não abuse. Ninguém pode me ver e viver, mas eu vou te dar uma experiência. Eu vou passar na tua frente e eu vou te mostrar a minha bondade. Oh, irmão, a Bíblia diz que quando Deus passou, Deus colocou a mão, Moisés, na fenda da rocha, e Deus passou e tirou a mão só quando ele estava longe. Deus tirou a mão e Moisés viu, e naquele momento a presença veio. Irmão, quando Moisés saiu de lá, ele tinha que colocar um lenço assim, porque as pessoas não podiam ver o rosto dele. Brilhava, resplandecia. Ele teve que ficar um tempo longo, irmão, com um lenço assim, porque as pessoas não suportavam olhar para Moisés. Agora imagine se as pessoas não podiam olhar para Moisés, que teve um pouquinho da bondade de Deus. Quem vai olhar para Deus? Se os próprios serafins que voam, eles precisam cobrir o rosto. E olha que o serafim é um anjo poderoso, irmão. Quando Isaías viu no tempo da morte do rei Uzias, ele entrou no terceiro céu, e ele entrou no Santo dos Santos, e ele viu a glória do Senhor, a fumaça. Irmão, ele fala sobre os anjos com 6 asas, 3 pares de asa. Você já viu um anjo com 6 asas? Eu já vi com 2. Mas a Bíblia diz que Isaías viu um que tinha 6, 2 na parte de cima, 2 no meio e 2 mais embaixo. Porque esses anjos, eles estavam na presença de Deus, no céu. E diz a palavra que aqueles anjos, as asas do meio, eles voavam para se manter no alto, eles não podiam descer no chão. Então eles voavam com aquelas asas do meio. As asas de cima, eles cobriam o rosto. Olha só, as outras de baixo eles cobriam os pés. Olha que cena inusitada. E com a boca eles proclamavam e diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Irmão, olha que coisa tremenda, olha que coisa poderosa, olha que coisa maravilhosa. Nem o anjo suportava. Quando o profeta dá uma olhada, ele diz: meu Deus, eu vou morrer, eu vou perecer. Irmão, sabe por que ele teve ainda essa condição? Porque ele foi arrebatado em espírito. Então veja o que é a presença. E nós temos esse privilégio de ter a presença de Jesus, sem precisar tampar os olhos, sem precisar cobrir os pés. Irmão, nós temos esse privilégio de ter a presença dele na nossa vida 24 horas por dia. Isso é tremendo, isso é poderoso. Ele tem descanso para você.
Diga comigo: a presença de Deus me traz descanso. Essa é a presença, aquele que habita no esconderijo, descansa na sombra do Onipotente. O que mais que a presença de Deus traz? A presença de Deus traz proteção e segurança. Amém? Proteção e segurança. Se você olhar no Salmo 46, querido, é tremendo o Salmo 46. Depois eu quero compartilhar, porque ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, o que o Senhor é? O nosso refúgio e a nossa fortaleza. É o socorro presente, não ausente, na hora difícil. Pastor, estou passando por um tempo difícil na minha vida. Irmão, a presença de Deus te traz força. Força, poder. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 10: torre forte é o nome do Senhor, o qual o justo se acolhe e estará seguro. Tinha uma canção, nós cantávamos muito no passado: torre forte é o nome do Senhor, torre forte é o nosso Deus. Nós cantávamos essa canção, porque Ele é uma torre, sabe o que é um prédio, um lugar de proteção, aonde nós nos escondemos, aonde nós somos guardados, aonde nós somos protegidos, porque aquele que está nessa torre, nesse Deus, nessa rocha, nessa pedra, ele estará sempre seguro. Por isso que no Salmo 91 o salmista diz: o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Nós estamos seguros, irmão, o tempo todo. Tem gente que fala assim, ó: de noite a diabaiada está solta. Ai, como eu não gosto da noite, a noite é terrível, a noite e tal. Irmão, por isso que Davi disse: eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Querido, quando você está no teu trabalho, na tua luta, Deus está com você. Quando você está descansando, lá no teu leito, na tua casa, na tua cama, Deus está com você. Você é guardado 24 horas por dia. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. É o Senhor, é o Senhor. A sombra, já viu a tua sombra? Sabe, tem hora que a sombra da gente parece que se divide, 2, 3, eu falo, uma delas é o Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor está conosco. Ah, irmão, que vida nós temos. O que você vai temer? Você teme sequestro? Você teme roubo? Sabe, um dia eu estava na igreja, e aí eu fechei os meus olhos para orar, né? Aí uma voz veio assim no meu ouvido, né? E a gente sabe de quem é essas vozes, e falou assim para mim assim: abra o olho, rapaz, já pensou se vem alguém aqui, te agride, você não está enxergando, olha que tempo difícil. Porque tem aí um monte de pastor. Eu soube de um cara que foi orar por uma mulher, por um outro homem, foi orar porque disse que o rapaz tinha loucura, esquizofrênico, e o cara matou ele, deu uma facada e matou. E foi logo depois, né? Ainda tem aqueles que vai orar pelos outros desconhecidos, pessoas assim, fecha os olhos e fica: Senhor, Senhor, Senhor. Irmão, não é pecado orar de olhos abertos, colocar a mão e orar: Senhor, abençoa. Jesus não fechava os olhos para orar? Enfim, o cara agrediu ele, matou ele, e o diabo logo depois falou para mim assim: vai chegar alguém aqui, pode chegar alguém que te agrediu. Eu falei: cai fora. Eu falei assim: por que eu preciso estar acordado para me livrar? Por que eu preciso estar de olho aberto para me livrar? Se eu tenho um Deus que me livra deitado, dormindo, onde quer que eu esteja, né? Só que nós temos que vigiar e orar. Se você sai fora, eu já fui orar por pessoas esquizofrênicas, pessoa louca, amarrada numa corrente, amarrada num toco. Pergunta se eu cheguei lá e abracei e fechei o olho, e ai, Senhor, misericórdia. Negativo. Eu fui, esperei a corrente esticar no máximo. E quando a corrente esticou e o pé do vivente ficou até meio erguido, espichei a minha mão e orei por ele. Falei assim: não sou tatu. Falei: sai dele, Satanás. Vigiar e orar, irmão.
Isso não é falta de fé. Um dia Jesus disse que os filhos das trevas às vezes são mais astutos do que os filhos da luz, né? O crente tem que ser precavido, né? Teve um pastor que foi assaltado em Curitiba, é um caso verídico. Foi assaltado e não sei como é que foi lá, foi descer a escada e o assaltante meio se rolaram e caiu o revólver, e ele pegou o revólver do assaltante e virou para o lado do assaltante. Sabe aquela reação humana? E o assaltante e o pastor orando e dizendo: o sangue de Jesus tem poder e tal e tal. Daí ele falou assim: isso era o quê? Eu sou pastor. E ele falou assim: pastor, tem misericórdia, eu sou um desviado, eu servia a Deus como você, eu era uma bênção, mas agora eu vim parar na casa de um pastor, um homem de Deus. Quem sabe não é um plano de Deus, pastor? Faz o seguinte, me devolve meu revólver, eu vou embora, pastor. Eu disse para ele: você vai para a cadeia, então o teu revólver tu não vai levar. Sabe o que o pastor fez? Entregou o revólver para ele, e ele pegou e pá, matou o pastor. Olha só, irmão, nós temos que confiar em Deus, mas nós temos que ser inteligentes, astutos. Amém, querido? Então, a presença de Deus traz proteção, traz segurança, mas eu preciso vigiar. A presença de Deus traz alegria. Eu quero encerrar aqui no capítulo 20 do Evangelho de João. Irmãos, abra aqui comigo, capítulo 20, olha só, versículo 19 e versículo 20. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo, e ainda por coincidência, hoje é o dia primeiro. É o primeiro dia da semana e o dia primeiro. E eu quero estar falando isso aqui, irmão, porque isso aqui não é coincidência. Isso aqui, quando eu estava preparando nessa tarde, Deus falou para mim que isso aqui seria uma realidade. Primeiro dia da semana, dia primeiro, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. E o que aconteceu? Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Então a presença de Deus traz o quê? Alegria. Imagine você, perderam um mestre, 3 anos e meio caminhando com Jesus morto, a perseguição, inimigos por todos os lados, o povo estava dentro daquela casa, os discípulos estavam ali, irmãos, angustiados, oprimidos, tristes, injuriados, decepcionados. Eles estavam ali, irmãos, sem paz, sem alegria, sem segurança. Que tempo, que momento terrível. Aí de repente Jesus aparece no meio deles e fala: paz seja convosco. Paz seja convosco. E eles olham a Jesus, meio assustados. Aí Jesus mostra as feridas e diz: sou eu. E aí o que eles fazem? Se alegram. Então, irmão, todo aquele medo, toda aquela angústia, toda aquela ansiedade, toda aquela preocupação, todo aquele pavor vai embora. Por quê? Porque eles estão ali na presença do Senhor. Como está o teu coração? Como está a tua vida? Os teus problemas, a tua dificuldade? Eu quero que você saiba, meu querido, que você não está ausente, você não está longe de Deus, você está na presença de Deus. E na presença de Deus há segurança, na presença de Deus há alegria, irmão, na presença de Deus há paz, a vitória. Por quê? Você não imagino como você veio. Eu sei que tem pessoas aqui que vieram angustiadas, tristes, preocupadas para a igreja. Quem sabe é alguém da tua casa que está doente, quem sabe é alguém que não está bem, atravessando um problema, uma dificuldade, uma dívida, alguma coisa. Quem sabe você está passando por uma tribulação, por uma luta, mas eu quero que você saiba que você não está sozinho, o Senhor dos exércitos está com você. Amém?
Glória a Deus. Glória a Deus. É tremendo, é maravilhoso. O Senhor está com você. O salmista que diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E eu quero completar aqui, no Salmo 16, eu quero completar aqui para nós continuarmos e servirmos a Santa Ceia. Hoje você vai participar do corpo e do sangue do Senhor. Salmo 16, o primeiro, o segundo e o terceiro verso, e o 10 e o 11. O Salmo 16, querido, é um hino de Davi. Olha só, e ele fala a teu respeito, ele fala dos santos, dos crentes. Ele diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Você veja, irmão, Davi era um homem rico, poderoso. Tu não imagina quanto ouro, milhares de toneladas de ouro ele deixou na construção do templo. Davi era um cara rico. Davi tinha uma família numerosa, Davi tinha palácios, Davi tinha posses, Davi tinha tanta coisa. Mas ele disse uma coisa: eu não tenho nenhum bem além de ti. O que Davi estava dizendo? As riquezas daqui dessa terra não têm valor. Talvez, irmão, tem gente que troca o Senhor por um sítio, por uma chácara, por um carro, por um avião. Tem gente que troca Deus por essas coisas. Já viu a pessoa que começa a prosperar e começa a se afastar de Deus? E Davi disse: eu não tenho nenhum bem além de ti. Tu és o meu tesouro. Irmão, isso aqui é para nós guardarmos do nosso coração. Aquilo que nós temos não se compara ao poder de Deus. Querido, no projeto de vida desse ano, nós vamos falar sobre o reino de Deus. O nome do projeto de vida vai ser: venha o teu reino. Diga: venha o teu reino. Então esse vai ser o tema do nosso projeto de vida esse ano, porque o reino de Deus é riquíssimo, o reino de Deus é poderoso. A Bíblia fala sobre aquele que vendeu tudo que tinha para comprar o reino. Compara-se àquele homem que descobriu um tesouro num campo, vendeu tudo que tinha e foi para comprar aquele campo. Então é tremendo, é poderoso. Então Davi disse: eu não tenho nenhum bem além de ti, tu és o meu tesouro. Aí no versículo 3 ele fala: quanto aos santos, quem é santo aqui, diga amém. Mais forte, irmão. Oh glória! Você tem dúvida que é santo? Eu não estou dizendo que você é perfeito, eu estou falando que você é separado. Quem é separado por Deus aqui? Oh glória! Talvez tenha pessoas da tua família que não querem saber de Deus, e você fica triste, todos nós ficamos, nós lutamos com isso, mas você foi separado para ser de Deus, você foi escolhido no meio de tantos. Talvez a tua família nunca se salve, irmão. Talvez a minha família nunca se salve. Pastor, você está sendo incrédulo. Irmão, eu não estou falando que Deus não tem poder para salvar. O problema não é Deus, é as pessoas que não querem. As pessoas não querem saber de Deus, as pessoas não querem a bondade de Deus, elas não valorizam esse Deus poderoso que você valoriza. Por isso que você foi escolhido, por isso você foi separado. Então ser santo não é ser perfeito. Quantas vezes eu ouvi aquele negócio: ó, o santinho do pau oco. Já ouviu isso? Santinho, né? Porque as pessoas olham o nosso defeito e eles dizem assim: que santo, se não é santo coisa nenhuma. Irmão, não é a nossa perfeição que nos traz santidade, a santidade vem dele. Temos defeito? Temos, mas também sabemos nos humilhar e chorar e pedir pela misericórdia do Senhor, e Ele nos perdoa, Ele nos purifica, nos limpa, porque nós tivemos o privilégio de nascer de novo. Você nasceu de novo, irmão. Foi como Nicodemos, né?
Nicodemos, ele veio até o Senhor e disse: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí o Senhor disse: ô Nicodemos, tu não conhece os mandamentos? Não roubarás, não adulterarás, não honra teu pai, honra teu Deus, tal, tal. Você conhece, Senhor, eu observo tudo. Aí o Senhor disse: te falta uma coisa, nascer de novo. Irmão, Nicodemos era um homem querido. Desde criança, Nicodemos era consagrado à religião. Não era adúltero, não era um pecador, não era uma pessoa, mas não era salvo. Não era idólatra. Nicodemos adorava só o Deus vivo. Mas Jesus disse: você tem que nascer de novo. Você tem que começar uma vida nova. Passar pelo novo nascimento. Irmão, tem pessoas que dizem que a vida começa depois dos 40, né? E eu digo para você, a vida começa quando você vem na frente do altar. A vida não começa naquela festa de aniversário lá na tua casa ou em qualquer lugar. A tua vida começa no altar do Senhor. É aqui que você é uma nova criatura, um novo homem. É aqui. É aqui que tudo começa, é aqui que você nasce de novo, é aqui que você é separado por Deus, é aqui que você é uma nova criatura. É por isso, irmão, que quando chega tarde, 5, 6 horas, você já vai tomar banho para vir para a tua igreja. Aí a tua família, uns vão para um lado, outros vão para o outro, e você vai para a casa de Deus, porque a tua vida está na casa de Deus. Tua vida está no altar de Deus. Isso aqui, irmãos, é tremendo, isso aqui é maravilhoso. Então o Senhor diz assim: quanto aos santos que há na terra, eles são notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Irmão, Deus tem prazer em você, Deus tem alegria em você. Aí se você observar no versículo 11, no versículo 10, ele é assim, pois não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém? Oh glória! Sabe por que a tua alma não vai ficar da morte? Porque a tua alma, ela vai para a glória, para a presença do Senhor. Então, irmão, esse é o Deus que nós servimos, o Deus que nos dá alegria, o Deus que nos dá vitória. Estar na presença de Deus é viver isso, né? Aqueles que realmente amam a Deus de verdade, eles vivem essa alegria. Pode o mundo estar de perna para cima, que nem a gente falava, nós estamos seguros, porque o Senhor está conosco. Por isso Davi dizia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele fala ainda que eu ande, ou andasse eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele diz: porque tu estás comigo. Olha só, irmão, quando você tem a certeza da presença de Deus, tu está comigo, a tua vara, o teu bordão me consolam. Aí ele vai além: prepara-me na presença dos meus inimigos uma mesa, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, ele diz, que a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Glória a Deus. Isso é o nosso Deus, o Deus que traz alegria, a presença do Senhor. E olha, irmão, hoje você tem motivo para se alegrar. Você está numa festa, você foi convidado pelo Senhor para se assentar à roda da mesa dele. É dia de banquete, é dia de usar a roupa bonita. Você vê que nos dias de semana ou nos domingos, eu sempre venho de calça, de camisa social, eu venho pregar. Mas no domingo de Santa Ceia, eu coloco o meu paletó, irmão.
Às vezes até de uma cor diferente da calça, mas eu coloco ali, irmão, porque já passou dos 60, já os olhos não veem direito, e eu pego a calça de um terno e o casaco do outro. Mas estou elegante. Afinal de contas, eu fui convidado para ir numa festa. A melhor roupa eu tenho que botar no couro. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu assumi essa igreja, há 19 anos atrás, a maioria do povo vinha para a igreja com a camisa de time de futebol. O que dava de gremista, de colorado, com aquelas roupas e agasalho. Até no culto de ceia, irmão, um de shorts, outro de calção. Querido, se eu sou convidado para uma festa tão linda, espiritual, com a presença de um Deus vivo, eu tenho que estar bem bonito para o Senhor. Mas Deus não olha essas coisas, irmão. Deus olha assim. Deus olha. Deus olha. Se você fizer uma festa de casamento, e se já pensou, aí tem gente que faz a festa e tem as testemunhas, os compadres, e ele já diz, ó, todo mundo de terno vermelho, terno amarelo, já tem que comprar roupa, né? Por isso que tem gente que quando é convidado para ser padrinho de casamento se arrepia, fala, E olha que tem gente que às vezes tem 5, 6 casamentos de um ano só. E cada casamento a noiva escolhe uma roupa diferente. Mas enfim, você já pensou? Você está bem vestido, bem arrumado, o casamento é lindo, aparece um lá de calção. Como que você se sente sendo o dono da festa? A Bíblia diz que quando o Senhor preparou uma grande ceia, Ele passou em revista da tropa e chegou lá, tinha um vivente que estava com uma roupa diferente. E Deus falou assim, quem é esse vivente que está com essa roupa diferente aqui na minha ceia? Deus falou assim, esse cara não é daqui, não é dos nossos. Irmão, eu não sou de usos e costumes, eu não sou dessas coisas. Mas nós temos que ter entendimento o que é uma coisa sagrada, uma coisa bonita, uma coisa que a gente se prepara e uma coisa que a gente não dá a mínima. Eu indo está bom, de qualquer jeito. Não é assim. É a presença de Deus. Amém? Então nós somos convidados para esse dia especial. Dia de nós nos assentarmos e vivermos e compartilharmos da Santa Ceia. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.